Meninas, meninos, saudações a todos. Vamos dar continuidade com as nossas atividades. Agora vamos avançar com divisão regional do mundo. Vamos começar a estudar então diferentes partes do planeta, diferentes países ou conjuntos de países, começando com América Anglo-Saxônica. Na verdade, a apostila coloca um finalzinho de texto sobre Canadá, compondo a América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá. Nós vamos centrar a nossa análise principalmente nos Estados Unidos, tendo em vista que trata-se de um país que se envolve em complexidades muito mais elevadas, além de ser a maior superpotência que nós temos na atualidade. Então, durante a apresentação, eu vou me concentrar com vocês basicamente em Estados Unidos. A América Anglo-Saxônica, então, faz parte de uma divisão do continente americano. Tem pelo menos duas formas básicas de nós dividirmos o continente americano. É esta, que envolve Américas do Norte, Central e do Sul, né? Então são conjuntos de terras emersas, é uma divisão de caráter físico a partir de terras emersas no continente americano. Terras emersas setentrionais, que envolvem então desde o México até o Canadá, passando pelos Estados Unidos, e o Alasca é dos Estados Unidos, tá certo? Áreas de terras meridionais, então desde aqui a Colômbia, a Venezuela, até o sul da Argentina, do Chile, onde o Brasil se encontra, a América do Sul. Uma área de ligação tanto istímica continental quanto insular, ilhas, que nós vamos chamar de América Central. Cuidado, hein? O México está na América do Norte, tudo bem? Há uma outra forma de nós dividirmos o continente americano, e é a forma através da qual nós vamos fazer os estudos de continente americano. É América Anglo-Saxônica e América Latina. Daí o cuidado que eu pedi para vocês. O México está na América do Norte, e nessa classificação ele se encontra na América Latina. Então, uma área de ocupação principalmente por povos anglo-saxões, não exclusivamente, e com países de alto desenvolvimento socioeconômico. Naquela nossa divisão norte-sul, são países que se encaixam no norte. Então é a América Anglo-Saxônica. Países ocupados principalmente por povos latinos, principalmente então por portugueses e espanhóis. São países que têm um grau de subdesenvolvimento, diferentes graus de subdesenvolvimento, ainda na atualidade, a dita América Latina. Vamos nos concentrar agora na América Anglo-Saxônica, como eu disse, especialmente nos Estados Unidos. Estados Unidos, formação e limites da superpotência. Como então os Estados Unidos se constitui como a principal, a mais importante superpotência do mundo na atualidade? Formação do território. No século XIX, nós temos um aspecto fundamental que mobiliza o que a gente chamaria de subjetividades dos homens americanos, com vistas não apenas à formação do território, mas à projeção dos Estados Unidos como superpotência global que se mantém até a atualidade. É esta ideia do destino manifesto, que se coloca em um texto jornalístico de 1845. Mas, na verdade, essa expressão que aparece nesse texto jornalístico é uma forma fundamental de um americano, de um nativo dos Estados Unidos, ver a si mesmo e, portanto, mobilizar a sua ação diante da realidade. Nós poderíamos abordar o destino manifesto de diferentes maneiras, mas eu vou colocar de uma forma mais simplista, de uma forma antropológica, civilizacional. Então, o homem americano passa a se ver no século XIX, na América do Norte, como um homem civilizado, diante de um ambiente, diante de outros povos que seriam incivilizados, diante de um ambiente natural selvagem e diante de povos incivilizados. Vejam, o homem americano de origem anglo-saxã tem idioma escrito, tem uma literatura de há séculos. Será que existe idioma escrito? Será que existe literatura para os povos nativos do continente americano? Não, não existe. Não existe lá na América do Norte em especial, tá certo? Agora, o homem americano é egresso de uma Europa onde já há bases urbanas industriais mais fortes no século XIX. Será que há indústria? Será que há grandes cidades no que viria a ser Estados Unidos no século XIX? Não, a não ser os povoamentos, as cidades que foram constituídas pelos migrantes, pelos colonizadores.
Então, uma ideia básica de que o homem americano de origem anglo-saxã é civilizado em um ambiente incivilizado, em um ambiente selvagem. E daí qual é o desdobramento disto? O que um homem civilizado deve fazer em um ambiente selvagem? Viver como um animal ou civilizar este ambiente? Civilizar o ambiente, construir cidades, indústria, produzir energia, agricultura, construir estradas de ferro, estradas de rodagem e assim sucessivamente. Mas existe neste ambiente, existem pessoas que são ditas incivilizadas. O que fazer com essas pessoas ditas incivilizadas? Civilizar estas pessoas, trazer estas pessoas à civilização. São os índios nativos do continente americano. E caso eles resistam a este processo de civilização, ora, eles estão resistindo ao bem. Então, eles deveriam ser eliminados. A primeira opção, se tornar americano civilizado. A segunda opção, se tornar extinto. Vamos fazer uma crítica a este processo ou críticas a este processo. Primeiro, uma fundamental, que é a antropológica. O relativismo cultural da antropologia negaria a validade desta visão. Será que eu posso ler a mim como sendo dotado de um grau civilizacional maior do que uma outra pessoa de uma outra civilização? A resposta é não. Mas o povo no qual eu me insiro, conseguiu mandar artefatos para outros planetas. Será que um índio do norte do Canadá conseguiu fazer a mesma coisa? Parece que não. Somos então mais civilizados? Bem, quem disse que a humanidade é pautada pela capacidade de lançamento de foguetes? Então, isto é um arbítrio, isto é um recorte arbitrário. Eu não sei como definir a ideia de civilização como sendo superior ou inferior umas frente às outras. Então, o relativismo cultural nos diria que não há civilização que está acima da outra. Todas as civilizações estão no seu mesmo grau ótimo de desenvolvimento. Esta noção de que eu sou civilizado e tenho que civilizar o outro é uma noção que não é respaldada pela antropologia, pelo relativismo cultural, mas é a visão que o homem americano médio passava a ter de si durante o século XIX, fazendo com que isto o mobilizasse com vistas a esta civilização ou extermínio do outro, donde o segundo problema muito grave. Este processo, essa visão do homem anglo-saxão americano de si mesmo, levou ao extermínio, ao genocídio, ao etnocídio das populações nativas do território que viria a ser denominado território americano. Isso tudo está então no Destino Manifesto. E como eu disse para vocês, isso é uma condição básica de entendimento do homem americano acerca de si, mobilizando não apenas a formação do território americano ao longo do século XIX, como também organizando a geopolítica dos Estados Unidos, grosso modo, até a atualidade. Vamos ver no desenrolar se isso é verdade. Continuando na formação do território, o Homestead Act, a Lei da Propriedade Rural de 1962, que está ligado ao Destino Manifesto no sentido de aproveitar os excedentes formados de força de trabalho lá na Europa, com a urbanização e industrialização, com o excedente de desemprego inerente às grandes cidades europeias do século XIX. Aproveitar esses migrantes para ocupar o oeste do território americano. Daí a distribuição de terras, a reorganização da propriedade rural em projetos colonizadores com estes fluxos migratórios que ocupam essas áreas ocidentais. São os pioneiros, são os migrantes. E vejam a ideia, como está ligado ao Homestead Act. Eles são os pioneiros, eles são os primeiros a chegarem. Peraí, não tinha ninguém lá? Então eles foram os primeiros que chegaram em uma região, os primeiros seres humanos? Não, já existiam seres humanos. É que à luz do Homestead Act, eu, que sou o pioneiro, não reconheço o nativo como um ser humano. Eu sou o primeiro homem, porque este nativo está abaixo de uma condição humana e pela minha chegada ele tem que se regozijar, porque eu posso agora trazer ele à
civilização. E daí o processo de ocupação do oeste dos Estados Unidos através desta reorganização fundiária, né, no campo, na propriedade rural dos Estados Unidos, o Homestead Act, que mobiliza os migrantes em direção ao oeste do território. Doutrina Monroe, aí nós já estamos extrapolando o nível territorial imediato dos Estados Unidos. Tendo em vista no século XIX os Estados Unidos se caracterizarem mais fortemente como uma potência econômica agropecuária e crescentemente industrial, há necessidade de manutenção de bases territoriais para exploração de recursos naturais, para a exploração estratégica, tendo em vista as necessidades americanas em oposição aos países industrializados europeus. Daí a ideia de o continente americano ser uma área privilegiada de ação dos Estados Unidos em oposição ao imperialismo europeu. Então é como uma divisão do mundo, é uma acomodação do mundo. As necessidades econômicas, geopolíticas, de recursos naturais dos países europeus podem se manifestar de diferentes formas na África e na Ásia, enquanto o continente americano vai se tornando preferencialmente uma área hegemônica americana, especialmente no que diz respeito à aquisição do próprio território. Vamos ver aqui novamente a formação do território, o corolário Polk. É um desdobramento da doutrina Monroe e fortemente ligado ao Destino Manifesto. Segundo o corolário Polk, se uma população demanda se tornar americana, veja a formação do território, e naquela região que é fora dos Estados Unidos demanda se tornar americana, se essa demanda for aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, aquela população pode se tornar americana, a região passa a ser anexada aos Estados Unidos. Então a expansão territorial americana em grande parte se fez a partir dessa lógica. Mas, por exemplo, será que o México foi consultado para perder seus territórios? O corolário Polk não pressupõe isto. Se a população supostamente demandar, se o Congresso americano aprovar, a região torna-se uma área dos Estados Unidos. E o que sustentaria esta ideia? Na prática, a força militar dos Estados Unidos. Mas, eu disse, justificaria, o que mostraria, pelo menos para alguns, que essa ideia é justa. Destino Manifesto. Uma população demanda ser civilizada, demanda uma condição superior. Isso é aprovado pelo Congresso americano, que é superior, e, portanto, quem poderia, de forma justa, se contrapor? É novamente uma manifestação do Destino Manifesto na formação territorial americana. E, finalmente, ainda como desdobramento do Destino Manifesto, da doutrina Monroe, o corolário Roosevelt. Eu coloquei aqui, gente, 1845, 1849 é o período de governo do presidente Polk, tá certo? 1901 a 1909, período de governo do presidente Theodore Roosevelt, tá certo? E daí, finalmente, o corolário Roosevelt, que é uma manifestação da doutrina Monroe, especialmente para a região da América Central e Norte da América do Sul, as cercanias do Mar do Caribe, onde a construção do Canal do Panamá, tão importante para a geopolítica dos Estados Unidos, para o transporte marítimo entre as costas leste e oeste, já constituídas até o início do século XX, além de ser uma área muito próxima dos Estados Unidos, junto à qual os Estados Unidos demandam ter um controle mais reforçado. E com tudo isso, qual é o desdobramento no território americano? Esta formação territorial, desde o final do século XVIII, apenas ligados a porções voltadas ao Oceano Atlântico, lentamente por um processo de negociação, aquisição, compra, guerra de conquista, chegando até a costa oeste e além, tá certo? Avançando agora não apenas na formação do território, mas na geopolítica global. Nós já vimos então a ação geopolítica dos Estados Unidos em doutrina Monroe, em corolário Roosevelt, junto ao continente americano. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, as potências mundiais que estavam na Europa e o Japão vão perder espaço político mundial para os Estados Unidos e para uma nova potência que vai rivalizar com os Estados Unidos, a União Soviética. Daí a Guerra Fria,
que lança a doutrina Truman. Diferentemente da doutrina Monroe que nós vimos anteriormente, a doutrina Truman é de alcance mundial. A doutrina Monroe era de alcance principalmente continental no continente americano. A doutrina Truman tem explicitamente um alcance mundial. A doutrina Monroe opunha os Estados Unidos às potências imperialistas europeias, que agora não têm mais força no cenário mundial. A doutrina Truman opõe os Estados Unidos à União Soviética, havendo, portanto, um caráter ideológico intrínseco. O capitalismo liberal-democrático ocidental americano em oposição ao socialismo da União Soviética. Mas, com o fim da União Soviética em 1991, não há mais geopolítica da Guerra Fria. Há uma ordem que é denominada Nova Ordem Mundial ou Ordem Pós-Guerra Fria. A geopolítica americana se atualiza para a doutrina Bush. Os Estados Unidos, em um primeiro momento, buscam a sua supremacia em termos econômicos e militares para se afirmar como única potência mundial em um mundo unipolar. Mas ele consegue sustentar isto econômica e até mesmo militarmente? Não consegue. Há, como a gente viu no título dessa parte da aula, há limites para a superpotência Estados Unidos, e daí a tendência a um mundo multipolar na atualidade. Como então a superpotência Estados Unidos vai se comportar neste mundo no qual não há sustentação para a unipolaridade americana e é um mundo no qual os Estados Unidos se destacam como a maior potência mundial, é um mundo multipolar. Primeiramente em governo Obama, no final dos anos 2000 e início dos anos 2010. Busca de inserção como líder em contexto multilateral, alinhamento com parceiros tradicionais. Então, uma ideia de sim, continuar projetando os Estados Unidos como liderança mundial, mas não dentro de uma lógica de doutrina Bush, de ação individual, de ação unilateral dos Estados Unidos. Não, dentro de uma ação multilateral com os parceiros tradicionais. Um exemplo disto, a intervenção militar que foi patrocinada contra o governo Muammar Gaddafi da Líbia, já em contexto da chamada Primavera Árabe. Os Estados Unidos eram um dos principais, um dos mais claros interessados neste processo de intervenção. Os Estados Unidos viabilizaram essa intervenção através de recursos militares, aprovação de superioridade aérea, força aérea sobre o território, sobre o espaço aéreo da Líbia. Agora, os Estados Unidos fizeram isto individual, unilateralmente? Não. Eles tiveram a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Eles foram validados por uma entidade que atua multilateralmente no cenário mundial. E ainda mais, houve que fosse simbolicamente um esforço muito grande dos Estados Unidos para não se colocar como a única e nem a mais importante, nem mesmo o líder do processo. Houve um esforço do presidente Obama de mobilizar a OTAN como instrumento militar de atuação contra a Líbia presidida por Muammar Gaddafi. Então, veja, quem está na OTAN? A França está na OTAN? O Reino Unido está na OTAN? Sim. Quem é de fato o líder da organização? Quem é de fato o país que está mobilizando forças para viabilizar a queda do presidente Gaddafi? Em última instância, os Estados Unidos. Mas ele faz isto independentemente dos parceiros? Não. Ele faz em alinhamento com os parceiros. Mas ele divide os custos do processo de operação, os custos militares, os custos políticos, através do Conselho de Segurança da ONU, através da atuação via Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Então, daí uma busca de inserção, ainda como liderança, mas em um contexto multilateral e com alinhamento com os demais parceiros. Mas depois de 2 mandatos de Obama vem o presidente Trump. Ação errática em política externa, com rompantes midiáticos como o ataque à Síria. Então, depois
de um episódio no território sírio, na Guerra Civil da Síria, o governo americano teve a iniciativa de fazer um ataque com mísseis de cruzeiro, mísseis Tomahawk, contra o território da Síria. Com a aprovação do Conselho de Segurança? Não. Com alinhamento com outros parceiros mundiais? Não. Além de, por exemplo, a guerra comercial China-Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, já teve problemas comerciais com os Estados Unidos, problemas, por exemplo, com os subsídios que o Brasil considerava ilícitos na produção de algodão. E como o Brasil resolveu estes problemas com os Estados Unidos? Dentro de uma organização multilateral chamada OMC, Organização Mundial do Comércio. Ela existe para, entre outros, resolver essas querelas entre os países. Foi assim que os Estados Unidos agiram em relação à China? Não. Unilateralmente, começaram a impor barreiras contra a importação de produtos chineses, inclusive anunciando essa expressão midiática, essa expressão hollywoodiana de guerra comercial contra a China, tá certo? Inclusive criando, consequentemente, indisposição com outros parceiros tradicionais, como é o caso de parceiros da União Europeia. Na questão climática, por exemplo, o presidente Trump se colocando como único entre os países do G7 que se contrapõem a medidas de contenção do aquecimento global antropogênico, e parceiros do NAFTA. Recentemente, no ano retrasado, o governo americano, o presidente Trump, resolveu aumentar as tarifas de importação de aço, inclusive de parceiros do NAFTA, da Zona de Livre Comércio da América do Norte, como é o caso do México. Daí a indisposição do governo Trump em relação, inclusive, a parceiros tradicionais. Isso é um problema de alta gravidade para os Estados Unidos, porque enquanto a geopolítica americana tem uma formação homogênea, tem uma ação coesa, ela é obviamente muito mais eficiente. E vejam como isso não está dado no cenário atual, quando ora uma presidência tem uma determinada postura, ora outra presidência assume uma postura antagônica, completamente diferente, o que abre margem para uma crescente fragilização dos Estados Unidos no cenário mundial. Com isso eu não quero dizer que os Estados Unidos estão terminando como superpotência mundial. Se nós ganhássemos R$1 de cada vez que algum analista internacional fizesse essa previsão e errasse, nós estaríamos ricos. O que eu estou dizendo é que simplesmente há fragilidades na forma de ação da política externa americana, e isto é um problema na manutenção do poder americano em escala global. Se nós vimos isto até agora, vamos avançar com aspectos econômicos básicos, agropecuária e atividade industrial. A agropecuária americana, que é dividida nessas zonas agrícolas, que nós denominamos nos Estados Unidos de belts ou cinturões, obviamente, ou zonas agrícolas. E por que essa distribuição? Por exemplo, aqui a produção de culturas tropicais, aqui a produção de laticínios, a produção de hortifrutigranjeiros, aqui a produção de trigo, de gado para corte. Vantagens comparadas. Cada uma dessas regiões apresentam vantagens naturais ou técnicas ou socioeconômicas para determinados produtos da agropecuária. Aonde vão ser plantadas laranjas nos Estados Unidos? Aqui ao norte do território americano? Não, é muito frio. A área que tem o clima quente e chuvoso necessário para que haja cultivos tropicais é esta região, uma vantagem natural para essas culturas tropicais. O leite desta região é um produto de alta perecibilidade, então ele precisa estar próximo do mercado consumidor, aonde há adensamentos urbano-industriais, muita gente com renda, é onde se concentra a indústria de laticínios, é onde se concentra a pecuária leiteira. Esta área é muito distante do mercado consumidor. Esta área montanhosa, é uma área desértica, então é uma área que se presta facilmente ao trigo, à fruticultura? Não. Esta área, então, é uma área que é pouco desejada. Que ótimo, se ela é pouco desejada, o preço da terra é baixo.
Então é possível a aquisição de grandes extensões de terra para pecuária bovina extensiva para corte, lembrando que a carne congelada aguenta um bom tempo de estocagem e transporte. Então, cada uma dessas regiões apresenta vantagens, peculiaridades para poucos produtos na agropecuária. Antes de avançar, aquele cuidado, tá? Quando a gente fala dos belts na agropecuária americana, parece que só há belts na agropecuária dos Estados Unidos. Como eu sempre brinco com os alunos, sim, só há belts na agropecuária americana. Porque na agropecuária brasileira não tem belt, tem cinturão agrícola. É a mesma coisa, não é verdade? É a tradução da palavra belt, tá certo? Então, qualquer agropecuária que funcione em uma lógica de mercado vai buscar esse diferencial das regiões para ter a maior rentabilidade na produção. Aonde está a pecuária leiteira brasileira? Principalmente entre Rio e São Paulo, no Vale do Paraíba, maiores adensamentos urbano-industriais do Brasil, assim como o Nordeste americano. O centro-oeste brasileiro é uma área muito distante do litoral para exportação, é uma área muito distante dos principais mercados consumidores domésticos, pecuária bovina extensiva para corte, assim como o oeste dos Estados Unidos. Então, qualquer agropecuária mundial que funcione segundo uma lógica de mercado se distribui em zonas ou cinturões agrícolas como a americana. Outras peculiaridades. Elevados investimentos em tecnologia e em produtividade. Trata-se do maior PIB mundial, um país com alta capacidade de investimentos em capital e tecnologia, fazendo com que a sua agropecuária seja de muito alta produtividade. Apesar disto, e na atualidade, vários países do mundo têm condições de competir em muito boas condições com a agropecuária americana, inclusive no que diz respeito aos investimentos tecnológicos, em que a produção de cana, o setor sucroalcooleiro brasileiro, deve para o americano? Absolutamente nada. E temos inclusive grandes vantagens no que diz respeito às condições territoriais, às condições climáticas, às condições pedológicas, solo. A mesma coisa no setor citricultor, a produção de laranja. Então, há uma potencialidade do nosso açúcar, do nosso álcool, do nosso suco de laranja entrar no mercado americano com mais qualidade, com menor preço do que os similares americanos. Para evitar isto, o governo americano subsidia a sua produção agropecuária. O governo então cria melhores condições para a sua própria produção agropecuária, tendo em vista a baixa competitividade frente aos produtos importados, como por exemplo do Brasil. Se mesmo assim não der conta, protecionismo, impostos contra os produtos importados, com vistas a que haja a possibilidade de o produto americano ter um preço menor dentro do seu mercado interno. Aparentemente, não haveria nenhum problema de o governo americano fazer isto. Ele prioriza a sua produção no seu território para o seu mercado interno. Mas tem dois probleminhas ligados ao que a gente chamaria de hipocrisia ou política neste processo. Primeiro, os Estados Unidos são um dos principais berços do neoliberalismo, da não intervenção do Estado na atividade econômica em termos produtivos, em termos administrativos. E vejam, me parece que subsídio e protecionismo é intervenção do Estado na economia. Então, a primeira hipocrisia. Há uma segunda hipocrisia, porque os Estados Unidos não apenas se dizem neoliberais, eles cobram neoliberalismo dos outros países do mundo. Cobram que os outros países não subsidiem as suas produções, não protejam o seu mercado interno contra produtos importados, mas os Estados Unidos fazem isto para o seu próprio território. Então a primeira abordagem simplista é legítimo, o governo americano faz isto para o seu próprio território, para a sua própria economia. Sim, mas há uma dupla hipocrisia intrínseca à política internacional de os Estados Unidos se dizerem neoliberais, cobrarem neoliberalismo dos outros países e não aplicarem isto à sua própria economia. Produção industrial. A primeira área de produção industrial americana é o Manufacturing Belt. Nesta região, a partir da primeira revolução industrial, a partir do início do século XIX, a área que concentra recursos naturais, população,
capital para o desenvolvimento econômico industrial desta região em modelo de primeira revolução industrial, máquina a vapor e carvão mineral, tá certo? Criado ao longo do século XIX, uma área que é a principal área de produção industrial dos Estados Unidos, os fatores de produção industrial passam a melhorar cada vez mais dentro desta mesma região comparativamente às outras, atraindo sempre para esta mesma região novas indústrias ao longo do século XIX e no início do século XX, já portanto em contexto de segunda revolução industrial. E daí a denominação do cinturão industrial, do Manufacturing Belt dos Estados Unidos até a Segunda Guerra Mundial. Mas na segunda metade do século XX e, portanto, já nos limites da segunda revolução industrial, avançando pela terceira revolução industrial, esta área pode não fornecer os melhores fatores de produção para a indústria especial da terceira revolução industrial, havendo a criação de novas regiões industriais do Sun Belt no sul dos Estados Unidos e na costa oeste americana, por fatores como geopolítica da Guerra Fria, a ação do governo americano para distribuir principalmente a indústria de eletroeletrônicos, de aeronaves, a indústria militar, em várias diferentes partes do território, estrategicamente em um cenário de adversidades com a União Soviética. Comércio com o Japão pelo Oceano Pacífico, dinamizando a economia da costa oeste dos Estados Unidos. Deseconomias de concentração. O contrário do que nós vimos há pouco para o Manufacturing Belt. Em um primeiro momento, os fatores de produção industrial melhoram cada vez mais, sempre para a tradicional região industrial. E, eventualmente, essa região industrial está literalmente abarrotada de indústrias. Então os custos de fluxos de transporte, de energia são muito altos. A força de trabalho está organizada, sindicalizada, pressiona por salários mais altos. Desta forma, então, as outras regiões industriais podem fornecer melhores condições de produção do que as regiões mais antigas, desconcentrando a produção industrial, um fenômeno que nós chamamos de deseconomias de concentração. Além do que, se nós temos a terceira revolução industrial, as indústrias não demandam mais estes recursos que estavam dados aqui no velho Manufacturing Belt. Eles demandam novos recursos como centros de pesquisa, força de trabalho de alta qualificação, meio técnico, científico, informacional com alta densidade de objetos, no que a gente vai chamar de tecnopolos, tá certo? Criando, portanto, por esses fatores, estas novas regiões do Sun Belt de indústrias, principalmente da terceira revolução industrial. Antes de avançar, uma coisa importante para a gente ter, inclusive, sequência. Vejam, se aqui nós temos indústrias da primeira revolução industrial, são indústrias como a siderurgia e da segunda revolução industrial, a automotiva. Aqui no Sun Belt, eletrônicos, informática, aeronaves. Quais dessas mercadorias têm maior valor agregado? As mercadorias do Sun Belt. Qual dessas áreas trabalha com força de trabalho de maior qualificação e, portanto, de maior remuneração? O Sun Belt. Todas as boas características de produção industrial parecem se manifestar hoje na região do Sun Belt e não na região do velho Manufacturing Belt. E por isso ele hoje tem um outro nome, nomes que não são muito elogiosos. A gente pode denominar o velho Manufacturing Belt de Snow Belt, Rust Belt, Frost Belt, traduzindo a ideia de decadência industrial destas antigas regiões industriais dos Estados Unidos. Isso tem graves desdobramentos econômicos, sociais e políticos. Vejamos. Problemas econômicos, desdobramentos domésticos. Aqui nós temos economia externa americana, déficit comercial, com migração de indústrias para outros países. Os Estados Unidos, então, e vejam, desde os anos 1960, 70, mantinham uma balança comercial, diferença entre exportações e importações, que era praticamente zerada. Então, o valor de exportações era consumido pelas importações.
mas a partir dos anos 1980, 90, 2000, o déficit comercial americano ficou bem mais significativo, com alguma redução na década de 2010, mas voltou a ser um déficit mais aprofundado, tá certo? Então, em valor, os Estados Unidos exportam muito menos do que importam do resto do mundo. Os Estados Unidos não são o principal polo industrial abastecedor do mundo. Os Estados Unidos se destacam como mercado consumidor do resto do mundo. Inclusive porque há essa migração de indústrias que a gente viu há pouco. As indústrias fecham na região do Snow Belt, as indústrias siderúrgicas, de automóveis, de brinquedos, de alimentos, e reabrem lá nos novos tigres asiáticos, aqui na América Latina. Agora, para quem essas indústrias vão vender os seus brinquedos, os seus eletroeletrônicos simples? Para os Estados Unidos, fazendo com que haja então este déficit comercial americano. A indústria fecha nos Estados Unidos e reabre lá na Indonésia. Só que a indústria que está produzindo na Indonésia vai vender nos Estados Unidos, são importações americanas. Entretanto, uma ressalva neste déficit, do jeito que a gente está vendo aqui, parece que os Estados Unidos estão com os dias contados, entendeu? Então vamos relativizar isto. Fluxos financeiros. Aqui nós encontramos balanço de pagamentos, aqui nós encontramos fluxos de capital. Vejam que há déficit no balanço de pagamentos, no balanço corrente dos Estados Unidos, né, nos últimos anos, mas esse déficit está sendo diminuído. Assim como nos fluxos de capitais, nós temos alguns períodos deficitários, mas vários períodos superavitários. Então, a redução dos déficits nos fluxos de capitais e balanço de pagamentos nos Estados Unidos, corrigindo parcialmente esse déficit comercial. Então, se a gente olhar só esse gráfico de déficit comercial, parece que os Estados Unidos não sobrevivem a semana que vem, tá certo? Não é o caso. Os fluxos líquidos de capitais entram fortemente nos Estados Unidos e corrigem que seja parcialmente esse déficit comercial. Mas ele não deixa de ser problemático e há outros problemas consequentes. Vejamos. Aqui nós encontramos então a região do Manufacturing Belt, ou Snow Belt, Rust, Frost Belt, não é? Snow, Frost, Rust Belt. É uma região de desindustrialização, desemprego industrial e até despopulação, formando aqui uma questão de vestibular, se não me engano, o ERJ perguntou recentemente sobre cidades fantasma, né, dada a despopulação em amplas regiões de grandes cidades como Detroit, nessa região do Snow Belt na atualidade. Isso está ligado também ao desemprego industrial na região, diminui a empregabilidade industrial, empregos industriais caindo de 30% para menos de 10%, segundo o gráfico da apostila. Não apenas desemprego industrial, concentração de renda, então a população mais pobre vai ter uma participação cada vez menor na renda nacional, a população mais rica, 1% mais rica, uma participação cada vez maior na renda nacional. E isto acaba alterando a composição política dos Estados Unidos. É uma situação de concentração de renda e desemprego, é uma situação ruim. Agora, quais setores políticos tradicionalmente mobilizam o trabalho? Quais setores políticos passaram a ter um discurso, na atualidade, de maior mobilização política destes setores? Bem, historicamente são os democratas. Os democratas se colocam à esquerda no espectro ideológico americano, estão ligados que sejam com um relativo distanciamento àquilo que nós já conhecemos como estado de bem-estar social, com uma série de normas legais de proteção ao trabalho. Então, vejam, a gente tem aqui a eleição americana de 2012, entre os candidatos o republicano Mitt Romney e o democrata Barack Obama. E os estados azuizinhos são os estados que votaram no Obama, são os estados que contribuíram para a sua eleição em 2012, tá certo? Inclusive, aqui é a região do Snow Belt, que é uma região tradicional industrial, que é uma região que depende de normas legais, trabalhadores que dependem de normas legais para estarem protegidos diante do capital, mas é uma região onde há forte desemprego, a redução do desemprego, do emprego industrial. Os Estados Unidos passam por fortíssimo processo de concentração de renda. Agora, quem melhor mobilizou
essa força de trabalho vulnerável na próxima eleição? Foi o discurso que a gente poderia chamar de esquerda dos democratas, da candidata democrata Hillary Clinton? Não. Foi o discurso republicano, à direita no espectro ideológico de Donald Trump. Vejam que a parte da costa oeste americana está muito parecida. Votou nos democratas e aqui votou em 2016 na Clinton, na Hillary Clinton, tá certo? A Flórida mudou, não é? A Flórida ficou vermelhinha. A Flórida sempre fica no limite, então uma eleição pode ser democrata, na outra eleição ela pode ser republicana. Agora, a grande diferença ocorreu aqui no Snow Belt, que estava todo azulzinho, veja, na eleição do Barack Obama e ficou todo vermelhinho, ficou todo republicano, Donald Trump, na eleição de 2016. Há, portanto, um desdobramento político doméstico nos Estados Unidos ligado a esse desemprego industrial, a esta concentração de renda, que é o crescimento político da direita e da extrema-direita na sociedade americana, criando inclusive outros padrões de tensão. Se a gente tem concentração de renda e a sociedade talvez não goste de contribuir, de todos contribuírem para a produção de riqueza, mas essa riqueza fica concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas. Daí movimentos como o Occupy, o movimento político de questionamento, de pressão contra o capitalismo neoliberal, evidentemente concentrador de renda nos Estados Unidos na atualidade. E outros movimentos de afirmação de direitos, como o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento feminista. A apostila se concentra bastante no movimento negro e tendo em vista, por exemplo, o nosso gráfico que mostra a população negra abaixo da população branca americana em padrão salarial, o que é resultado, o que é reflexo do tempo de escravidão, de regime de trabalho escravo, é reflexo do preconceito que existe tão fortemente ainda hoje na sociedade americana contra as populações não brancas, especificamente as populações negras. E como reverter este quadro, não apenas do movimento negro, mas do movimento LGBT, do movimento feminista, através desses movimentalismos, através da organização da sociedade e pressão contra o poder político para que ele se acomode diante dessas outras necessidades. Tranquilinhos? Então identificamos através desta apresentação algumas características da hoje maior superpotência mundial, os Estados Unidos, e como essa superpotência hoje se envolve em contradições, o que mostra limites do seu poder em escala mundial. Era isso por hoje, espero que tenha ficado claro. Se tem algum problema, se sobraram alguns problemas, por favor entre em contato comigo através das redes sociais, do Facebook, do Instagram, tudo bem? É isso por hoje, um abraço para todos e boa sorte.